Uma das questões filosóficas mais importantes é sobre a própria definição de filosofia. O que seria filosofia? Para que serve filosofia? E nisso, desde que a filosofia foi criada na Grécia Antiga, há uma discussão relativamente longa a respeito disso. Mas, num dos textos filosóficos fundamentais e um dos textos filosóficos mais belos, que é o Banquete de Platão, a gente encontra essa definição. Aliás, esse é um dos textos fundamentais da filosofia. Eu diria que tanto esse quanto as meditações de René Descartes, que funda a filosofia moderna, né, as meditações, o Banquete é um dos livros talvez que possa ser introdutórios à filosofia para as pessoas e ao mesmo tempo tem uma profundidade imensa. Apesar de aparentemente eles falarem sobre outro assunto, que é o amor e o belo, eu acredito que esse texto contém a definição do que é filosofia e do que é o filosofar. Então é sobre esse texto fundamental que nós vamos falar hoje, o Banquete de Platão. Para quem não sabe, Platão, a sua obra escrita, a maior parte delas está em diálogos, são quase como romances, apesar de que a maioria dos diálogos aparentemente são verídicos, parece muito como se fossem romances filosóficos, muito do que vai se parecer depois a literatura russa do século XIX com Tolstói, Dostoiévski, aqueles diálogos filosóficos intensos. E um dos personagens principais dos diálogos de Platão é o próprio Sócrates. Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que nós conhecemos da filosofia socrática, nós o conhecemos pela boca de Platão, que está ali nos textos de Platão, né? E não é diferente no Banquete. Então eu vou resumir brevemente o Banquete e depois a gente vai pro argumento de Sócrates que aparece no final. Então o Banquete começa com um personagem, a Apolodoro, pedindo para um companheiro ali que não é nomeado, só aparece o nome companheiro, pedindo informações do que foi falado no banquete de Agatão, o banquete na casa de Agatão. E por que estava sendo dado um banquete na casa de Agatão? O próprio anfitrião havia ganhado um concurso de retórica no dia anterior, então eles estavam comemorando, aquele banquete era um banquete de celebração. Então esse companheiro vai falar para Apolodoro o que aconteceu. Apolodoro está mais interessado, dá para perceber, no que Sócrates tinha a dizer, né? Porque Sócrates era um dos personagens que ia estar ali no banquete. Então, como eles, no desenrolar do banquete, né, da festa, como eles tinham bebido muito na noite anterior, eles resolvem não beber e conversar. Como era comum, pelo menos na época, na alta sociedade grega, discutir questões em geral e evitar a bebida para ter o máximo de plenitude no raciocínio. Então eles decidem que todos ali iriam fazer um elogio ao deus Eros ou ao amor. Então eles começam um a um a fazer esse elogio, a falar o que eles entendem por amor, o que seria o amor. Então o primeiro a falar é Fedro, que diz que o amor é o mais antigo dos deuses e também o mais belo dos deuses. O amor é aquele que nos inspira a fazer coisas belas, coisas grandiosas. Enfim, o amor é esse Deus
esse deus Eros, para o Fedro. E o segundo a fazer esse elogio ao amor é o Pausanias, que diz que existem, na verdade, duas formas de amor. A primeira é uma forma mais carnal, que tende à corrupção, que acaba sendo a fonte de muitas tristezas. E uma segunda forma de amor, que é um amor espiritual, um amor mais elevado, um amor que não se alcança tão facilmente. O terceiro é Araxímaco, que é um médico. Ele gosta muito do argumento do Pausanias e diz que vai apenas complementá-lo. Ele, por ser médico, ele vai fazer a analogia do corpo, que existe o amor saudável e o amor doente. E que o mais interessante é encontrar uma espécie de harmonia. Porque encontrando essa harmonia naturalmente, como no corpo, né, nós encontramos harmonia no corpo, nós deixamos o corpo saudável. Encontrando a harmonia no amor, nós deixamos o amor saudável. Aí nós temos o famoso Aristófanes, que ele é bem usado no seu argumento, porque aqui nós vemos o mito da alma gêmea. Ele diz que basicamente nós éramos como se fossem unidos, não tinham sexo masculino e feminino. Era como se fôssemos hermafroditas, tínhamos os dois sexos e éramos o ser uno. Mas por conta da nossa impetulância, os deuses se irritaram conosco e resolveram dividir esses seres, criando o homem e a mulher. Então, a nossa busca eterna pelo amor é a busca por essa outra metade, que foi dividida da gente em tempos imemoriais. E ele até usa um argumento para justificar não somente a heterossexualidade, mas também a homossexualidade. Ele diz que as mulheres que tendem a procurar outras mulheres e os homens que tendem a procurar outros homens é porque eles eram um e o mesmo sexo que estavam juntos, eram dois homens ou duas mulheres que estavam juntos e foram separados. E por isso esses homens ou essas mulheres buscam uma pessoa do mesmo sexo porque está buscando a sua alma gêmea ali. E esse é um mito, na verdade, que está muito presente ainda na nossa sociedade, na nossa cultura, essa busca pela alma gêmea, por alguém que nos complete por inteiro. Então, nós temos em seguida o argumento de Agatão, que ele que venceu o concurso de retórica, ele que é o anfitrião, e ele usa muitas analogias, muitas imagens muito belas para dizer que, na verdade, o amor, o Eros, ele é o mais belo e ele é a beleza em si. E ele se resume a elogiar essa beleza. E quem busca o amor, no fim das contas, busca a beleza. E por conta do amor ser belo, e também porque ele acreditava que os semelhantes se atraíam, então o amor vai atrair a beleza, porque o amor é belo. Então tudo que envolve o amor é belo, é beleza. E por fim, nós temos o argumento de Sócrates. Sócrates vai discordar do Agatão. Ele não diz que o amor seja belo ou feio, o amor não é nada disso, não é uma qualidade em si mesmo, mas ele diz que o amor, ele busca aquilo que o ser não tem. Então, o amor seria como se fosse quase como que uma intencionalidade da falta, por assim dizer. Porque quando nós não temos o afeto, quando nós não temos a beleza, quando nós não temos o ser amado, nós buscamos, nós vamos atrás, nós buscamos a beleza, buscamos o afeto, buscamos o ser amado.
Então, o amor, ele busca na falta, busca onde falta no indivíduo. Aquilo que falta ao indivíduo, a pessoa vai buscar e a pessoa ama aquilo, porque ela não possui, justamente porque ela não possui. Quando ela possui por completo, já não há mais amor. Então, essa é a visão de Sócrates sobre o amor. O amor é essa eterna busca de algo que falta ao indivíduo, ao ser. Depois, no encerramento do livro, aparece um amigo bêbado de todos lá, o Alcibíades, que basicamente ele se resume a fazer um elogio para Sócrates. Que eles fazem uma brincadeira lá de que todos que estão aqui sentados, cada um vai fazer um elogio ao que está do lado, né? E justamente do lado de Alcibíades estava Sócrates. Aí ele faz um grande elogio a Sócrates e tudo mais. Falando sobre a sua seriedade na busca pela verdade e tudo mais. Mas enfim, isso não é o ponto principal. O ponto principal desse livro, O Banquete, é o argumento de Sócrates. E porque eu acredito que esse argumento de Sócrates vai totalmente de encontro ao que Sócrates e Platão é um discípulo de Sócrates, né? Acreditava como sendo a definição mesma do que é filosofia. Porque se a gente entende filosofia na acepção da palavra mesmo, como o amor à sabedoria, o amor à verdade, ou alguns usam a busca pela verdade, estão usando, quando usam busca pela verdade, justamente a mesma acepção de amor pela verdade, no sentido socrático do termo. Porque se amor é aquilo que nos falta, e se amamos a sabedoria enquanto estamos filosofando, então estamos buscando aquilo que nos falta, ou seja, buscando conhecimento. Mas tem um detalhe muito importante. Esse conhecimento, essa verdade, nunca vai ser alcançada completamente. Nunca por nenhum ser humano, por nenhuma sociedade. Sempre e sempre a busca pela verdade vai se ampliando, se ampliando, se ampliando. É como se fosse naquelas curvas em matemática, como numa assíntota. Que uma assíntota é uma curva que vai tendendo para o eixo X, vai tendendo para a reta, mas ela nunca encosta na reta. Por mais próximo que chegue, ela infinitamente nunca vai encostar na reta, mas ela sempre vai se aproximar. Sempre, sempre, sempre. Então, a busca pela verdade, o amor à verdade é isso. Nós sempre vamos tender, se fizermos isso seriamente, né? Sempre vamos tender ao conhecimento, à verdade, mas nunca vamos dominá-lo completamente, nunca vamos tê-lo completamente. Pela nossa própria constituição finita. Nós, como seres finitos e imperfeitos, nós não conseguimos abarcar a verdade de maneira plena. Isso é impossível para o ser humano. Mas nós conseguimos grandes quantidades de conhecimento mesmo assim, num curso de uma vida. E isso que é a filosofia em sua essência ou em sua essência grega clássica. Por isso que Sócrates disse ao oráculo: só sei que nada sei. Porque se ele falasse que sabia muitas coisas, ele primeiro, ou que já obtinha o conhecimento, ele estaria mentindo. E também ele não poderia dizer que é um amante do conhecimento ou um amante da verdade, porque ele não estaria mais buscando, ele já teria obtido completamente. Então, aqueles que buscam o conhecimento chegam à conclusão de que, justamente essa conclusão de que nós não sabemos muitas coisas e vamos continuar não sabendo muitas coisas, apesar de continuar persistindo na busca pelo conhecimento. Quanto mais a gente amplia o nosso conhecimento ou a nossa aproximação à verdade, mais
mais dúvidas e mais questões surgem, porque nós complexificamos ainda mais as questões. E essa que é o grande lance da filosofia, porque não é adquirir o conhecimento de maneira acabada, mas sim a busca que é o mais importante. Esse amor perpétuo pelo conhecimento, esse amor perpétuo pela verdade. E não dá para a gente negar que esse seja um dos textos mais belos de Platão e que nos inspira muito, porque, pelo menos para mim, ele está mostrando aquilo que verdadeiramente é a filosofia, aquilo que verdadeiramente deve ser a busca, não somente daqueles que gostam de filosofia, mas daqueles que querem buscar a verdade de maneira séria, seja nas ciências ou em outras áreas que estão até a parte da filosofia. E não há desculpa cabível para não ler esse texto, porque, como eu disse no começo, na mensagem, ele está em domínio público, ele pode ser baixado gratuitamente. E também é um texto muito pequeno. E, apesar de pequeno, é um texto muito bonito, muito belo, que inspira muito. Então é um texto que todas as pessoas deveriam ler. Aliás, Platão, alguns dos diálogos, todas as pessoas deveriam ler, independentemente da área de atuação profissional, independentemente da condição social, todas as pessoas deveriam ler. Mas essa é a dica de livro de hoje. O Banquete de Platão. Até a próxima.